E só com a oportunidade aqui, quanto à questão do monitor, gente, eu acho que eu tenho a obrigação de falar, né? Estou falando em nome da administração. Eu acho que a gente deveria olhar, né, não só a nossa situação, mas olhar a situação que vivencia os outros municípios. Acho que praticamente todos os municípios hoje têm o cargo de monitor da educação especial. A gente tem que colocar uma observação aí. O monitor, ele está ali, não é para exercer a função de professor. Ele nunca estará como regente de classe. Ele está, em todas as situações, como um apoiador, como um auxiliador do professor regente. Então, o aluno que tem, né, o aluno com necessidade especial, que tem a necessidade, que a gente fala aí que tem a possibilidade de até 3 alunos, né, por classe, né, por monitor, o monitor, ele vai, na verdade, ficar atendendo aquele aluno sob a coordenação do professor. O professor é quem, na verdade, é o regente de classe. O monitor só está ali para auxiliá-lo, considerando as limitações que aquela criança tem. Então, a gente tem isso como uma questão que, se a gente não fizer, inviabiliza de fato. Porque a gente tem um professor, né, simplesmente para ser, vamos dizer, né, subordinado a outro professor, né, no trato de um menor, eu acho que seria complicado. E a gente tem visto aí, gente, a gente vê, eu vi aqui em reuniões falando sobre o projeto é inconstitucional porque o município não pode propor a criação de cargo. Aí eu falo assim, se eu ouvir isso às vezes de um servidor, tudo bem, mas se eu ouvir isso de advogado, chega a ser um pouco até constrangedor para nós, né, para a nossa profissão, porque competência justamente do chefe do Poder Executivo é de enviar projeto de lei para criar cargo. Senão, nós não teríamos nenhum servidor hoje no município. Desde que esse cargo não seja, né, com atribuições totalmente ilegais, agora o que a gente tem visto que não é. A gente sabe que tanto é que todos os municípios hoje estão criando cargo de monitor da educação especial. Então, aí a gente vê essa questão que é uma discussão que a gente sabe que tem interesses, às vezes, do servidor que quer assumir aquele cargo, que quer concorrer àquele cargo e quer um salário melhor. A gente sabe disso, mas assim também a gente tem muitos outros, né, outras pessoas que têm aquela qualificação, que está correndo atrás, que vai poder, no futuro, concorrer a esse cargo num concurso, que provavelmente vai ter concurso para esse cargo, né? A gente está criando agora, inicialmente, vai ser contrato por meio de processo seletivo, mas no futuro vai ser concurso, né? A gente já está correndo atrás disso. Então, eu acho que é algo como, né, eu estou quanto pior, melhor para mim. Quer dizer, se não for aprovado, vai sobrar vaga de professor, às vezes para mim ou para, né, uma outra pessoa. Mas o monitor vai atender da mesma forma que o professor a criança, né? Lembrando que, se ele não estiver atendendo a contento, igual eu já tive aqui, às vezes, reclamação de mãe, o monitor, às vezes, não está fazendo isso. Não, aí cabe à direção escolar tomar as providências em relação àquele servidor, se ele não estiver exercendo as funções dele, né? E aí a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, do contrário, não vejo motivos assim para maiores discussões quanto a esse projeto, principalmente quando a gente fala a questão da extensão de carga horária, gente. A extensão de carga horária ela será proposta. A pessoa aceita se ela quiser. E é algo, igual a gente falou, vai reduzir o número de contratos e, consequentemente, vai aumentar o financiamento do Instituto de Previdência. Então, agradeço aqui a palavra, me coloco à disposição para qualquer questionamento. Passa a palavra ao cidadão inscrito. Janaína Xavier Porto. Boa noite. Eu já avisei que eu tenho problema com entonação, então, se eu passar um pouquinho, vocês me perdoem. Eu tenho muitos questionamentos com relação à interpretação, sabe? Porque eu acompanho da educação, né? A má interpretação das leis, né, que regem. Então, eu gostaria de começar a falar, porque a nota de esclarecimento que a prefeitura divulgou,
né, em relação à situação do município de Bom Sucesso e sobre a inclusão de estudantes que necessitam de professor apoio na rede regular de ensino, lembrando que um ano letivo tem 200 dias e exatamente está próximo disso, já que meu filho está sem escola e sem professor apoio. Então, eu sinto-me no dever de questionar a fala de que os pais do distrito de Macaia é desarrazoada, pois contra fatos não há argumentos, já que tivemos ganho de causa em primeira e segunda instância no processo que movemos. Há uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o réu, o município de Bom Sucesso. Embasados nas informações acima, desfazendo mais uma fala enganosa da atual gestão, que não cumpre a lei e tampouco a decisão judicial. Ressaltando que não são poucos os pais insatisfeitos em toda a rede municipal de educação. Quanto ao achismo de que temos envolvimento político, a resposta é não. Contamos, sim, com o apoio de políticos sensatos e que não compactuam, com pleníssima razão, com os desmandos praticados pela gestão. Não há fundamento legal, e sim a postura de uma gestão irresponsável, insensível e autoritária quanto ao atendimento dos nossos filhos. Tenho tudo documentado, desde a negativa da matrícula da escola, o BO, as decisões favoráveis dos processos que movemos, a documentação do Conselho Tutelar protocolada na promotoria. Quanto à resolução número 4256, de 2020, citada em seu artigo 21º, onde diz que a sala de recurso caracteriza-se pela complementação do atendimento educacional para os alunos matriculados em escolas comuns, né? No artigo 25º da mesma, estabelece a duração mínima de 50 minutos semanais, esclarecendo que os alunos da educação especial não podem se ausentar totalmente da sala de aula regular, então a justificativa da gestão é errônea. Não há uma nova metodologia de atendimento, e sim um descumprimento de leis em diversas esferas, como as citadas no processo movido pelo Ministério Público de Minas Gerais, onde o réu é o município de Bom Sucesso, o qual determina que o setor responsável reordene o serviço de educação especial na rede municipal de ensino. Da decisão amparada não só por um artigo isolado, mas sim em artigos de lei federal, da Constituição da República, da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Ministério Público de Minas Gerais determina a obrigação do município em fazer a reordenação do serviço de educação especial, determinando 30 dias para comprovar o início de sua implementação, dotado de recursos humanos habilitados e com formação especializada, recursos materiais e financeiros, sob a pena de multa para evitar práticas inúteis pelo réu que visam atrasar a implementação já determinada. Sobre a questão do professor monitor apoio, não existe. Ou é professor apoio ou é monitor. São atribuições diferentes. O professor apoio é o professor graduado, especializado, que vai fazer meu filho, o Enzo, autista. Tudo dele tem que ser ampliado. Na época, o Beto trocou a máquina lá de Macaia por uma que imprimisse em papel A3. É uma necessidade do meu filho. Todos os autistas não têm essa necessidade, os outros vão ter outras necessidades. Então, o professor dele ficava a cargo de ajustar, né, o plano didático da professora regente para o Enzo. Agora, já se você tem um aluno com paralisia cerebral, por exemplo, como eu tenho no estado, uma menina de 16 anos, cadeirante, ela precisa de um professor apoio, porque ela tem limitações motoras, e precisa de uma monitora, porque ela usa fralda, precisa ajudar a trocar, e apenas uma professora não vai conseguir.
Existem os movimentos que precisam ser feitos, ela não pode ficar o tempo todo sentada na cadeira, né? Então, não existe monitor apoio, professor monitor apoio. Ou é professor monitor, ou é professor apoio, ou é monitor. E como colocar 40 vagas, se a gente sabe que a cada dia o número de autistas aumenta? Isso sem contar nas outras. Não existe isso, não dá para se prever. Agora, só a última coisa. O aluno que recebe o aluno apoio, ele recebe 2 vezes a verba do Fundeb. Uma porque ele está matriculado na escola regular e uma porque ele vem aqui, igual o Enzo vinha ano passado, 50 minutos para a sala de recursos lá no Antônio Roquim. Agora, como eu vou tirar uma criança de 7 anos, com necessidades especiais, 5h30 da manhã, da cama, para vir estudar aqui, a 25 quilômetros, e sair daqui, porque eles colocam lá naquele projeto, que é para poder negar a matrícula, eles colocam que as escolas têm assistente social e psicólogo. Deixa eu falar para vocês, o meu filho é acompanhado por psicóloga, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, ajuda, Gabriel, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Ele tem um atendimento especializado. Infelizmente, se você for aqui no CAPES, aqui, eles colocaram uma terapeuta ocupacional. Muito boa. Mas vai lá para você ver se ela tem os recursos didáticos necessários para trabalhar com as crianças. Então, assim, né? Janaína, agora, por favor, para encerrar. Vou encerrar. Tá só agradecer Obrigado. a fala do doutor, que realmente tirar esses meninos de lá de Macá e trazer para cá é destruir a identidade do local. Michele Oliveira. Boa noite. Depois do texto lamentável que a Prefeitura Municipal publicou, hoje me senti na obrigação de trazer esclarecimentos que certamente o Executivo desconhece e provavelmente o Legislativo de nossa cidade não consiga ter acesso. O professor de apoio é figura essencial na educação da criança, que se enquadra no transtorno de espectro autista. Garante não só a educação inclusiva, adaptando as atividades para o aluno, mas também garantindo a segurança no ambiente escolar. A regressão é também uma realidade das crianças que se enquadram no espectro autista. Sem o estímulo diário, o direcionamento das terapias, em conjunto com a escola, são altas chances de regressão. Em alguns casos, a criança regride tanto que deixa de fazer atividades simples, até então realizadas normalmente. Por esse motivo, a lei vem apoiar os alunos que se enquadram dentro do espectro autista, como vou mostrar agora. A Lei Federal 12.764, no parágrafo único do seu artigo 3º, dispõe sobre a necessidade de acompanhamento especializado. Artigo 3º. São direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso, terá direito ao acompanhante especializado. Ou seja, havendo expressa recomendação médica indicando a necessidade, a escola deve providenciar o professor de apoio para o aluno que dele necessita. Nesses casos, é importante destacar que a Lei Federal 9.394 da LDB dispõe sobre profissionais especializados. Vejam que, além do professor de apoio, a lei determina que os professores regulares passem por capacitação para auxiliar na integração dos especiais em toda a classe. Também outra lei, a Lei 13.146, também trata do tema. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado,
de tradutores, de intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Assim, não basta apenas ter um professor de apoio formalmente. O professor de apoio tem que ser profissional qualificado para tanto, não podendo ser estagiários e outros profissionais não qualificados. E não sou eu que está falando, mas o MEC, com a edição da nota técnica número 24 de 2013, que orienta os estabelecimentos de ensino para aplicação da Lei 12.764. Já a resolução da Secretaria Estadual da Educação, citada na publicação do prefeito, número 4.256 de 2020, apenas complementam a lei federal. Por exemplo, a resolução em nenhum momento fala da contratação de monitores, mas sim de professores especialistas, como é claro no artigo 27. Artigo 27. O professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas tem a função de apoiar o processo pedagógico da escolarização do estudante, com difusão neuromotora grave, deficiência múltipla ou transtorno do espectro autista, matriculado na escola comum, sendo autorizado um professor para até 3 estudantes, matriculado no mesmo ano da escolaridade e frequentes na mesma turma. E tudo ainda depende de laudo médicos e de outras documentações. Em muitos outros pontos, a Prefeitura de Bom Sucesso não cumpre com essa mesma resolução, mas tudo será devidamente explicado no momento certo. Essa foi apenas uma das inverdades contidas na publicação, que, além de ofender a lei, ofende os pais e crianças inocentes, que só buscam o seu direito. Vejam, senhores vereadores, que o projeto de lei apresentado pelo Executivo está há mais de 10 anos atrasado, sendo, portanto, ilegal e sem condições de ser aprovado. Assim, pedimos que os senhores avaliem com responsabilidade seu papel de legislador e representante do povo, e não representante dos poderosos. Muito obrigada. Eu queria aqui aproveitar até a fala do Dr. Kildre para postar algumas coisas. Quando o senhor disse que alguns advogados relatam que essa lei é inconstitucional, que o senhor questiona esse fato, que aceita a postura de servidores, mas não de advogados, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver o processo movido pelo Ministério Público aqui de Bom Sucesso. O próprio juiz, na decisão, relata a inconstitucionalidade desse ato. Não sou eu, só pode procurar. E dentro que foi apresentado esse projeto de lei, que eu tive a oportunidade de ver, esse projeto, ela, além dos atos constitucionais, ela infringe 5 leis federais, 2 estaduais, uma resolução do Conselho Estadual de Educação e uma resolução da Secretaria Estadual de Educação. Então, isso aqui são fatos. Eu sou como advogado, logicamente, só pode questionar, mas esses são fatos. Não sou eu que estou dizendo. Com relação à capacidade do monitor, vamos dizer o seguinte: o monitor não é capacitado, isso está nas leis. Agora, se há municípios de Minas Gerais que aceitam monitores, problema deles. Se eles aceitarem essa questão, se eles foram comprados, não é uma questão nossa. Nós estamos querendo que tratar a legalidade dos fatos. É isso que nós queremos. E mais um ponto para chamar a atenção, que é o seguinte: um professor regente, ele tem a aptidão para dar aula para vários alunos, mas ele não é capacitado para dar aula para um aluno especial. É assim que trata, porque existe norma específica para o aluno, para o professor regente, e normas específicas para o professor de aluno especial. Essas são as normas que estão aqui presentes. E quero falar, só dar um alerta para todos os vereadores aqui presentes, tá? Que eu quero aqui falar para vocês que pensem muito no atos de vocês, porque esse projeto de lei já é um projeto de lei natimorto, que ele já está condenado. Então, reflitam muito sobre as ações de vocês que têm familiares, vocês que têm parentes, amigos, sabem da necessidade, vocês sabem da legalidade.
E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês todos aqui são pessoas competentes, mas vocês não têm capacidade nem conhecimento para questionar o parecer de um promotor e a decisão de um juiz ou desembargador. Isso eu falo para vocês aqui. Tá certo? Reflitam sobre os atos, porque nós faremos que os atos dessa casa cheguem a cada cidadão bossucessense, para que verifique a força que o povo tem para reclamar os seus direitos. Obrigado. Obrigado, seu Wellington. Uma parte lesada, o servidor lesado, né? Na questão da Previbon. E lamento terem só 9 professores aqui, poucos servidores. E também lamento o Conselho Fiscal da Previbon, que responde judicialmente por ele, jamais ter comparecido aqui, né? Para nos ajudar ou para nos orientar. E eu queria saber da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças, se vocês têm para mim algumas respostas aqui. Eu queria saber se a administração tem feito os repasses para o Instituto da Previbon, mês a mês, assim como ela desconta do nosso salário, né? No meu caso, há 30 anos. Eu queria saber se a administração tem tomado esse dinheiro como empréstimo. Eu queria saber por que lá no demonstrativos lá de 2021, lá no site, não tem nada lançado. Não precisam nem me responder agora, mas eu acho que nós, servidores, merecemos ter essa resposta. Muito obrigada. Eu queria responder também, Reginaldo, a pergunta sobre a eleição para diretor. Nós fomos feitos de bobos também, porque nós fizemos inúmeras reuniões para montar o plano decenal da educação, e uma das metas, uma das primeiras, era a eleição para diretor. E o plano decenal já está vencendo, acho que em 2026. Não, fiz confusão, não lembro, mas está próximo. E até hoje não teve essa eleição. Então, não adianta reunir conosco e não adianta também a gente procurar que os gestores façam por nós, porque, pelo jeito, não tem ninguém fazendo. Obrigada. Como a gente está vendo o horário ali, eu peço a vocês que respeitem os 5 minutos, por favor. Tá? Tá bom? Então, passa a palavra aos vereadores, porque são menos. 5 minutos, por favor. Aproveitar a ocasião. Senhor presidente, surgiu essa semana justamente a questão da criança ter um diagnóstico a um problema mental, físico, que é um laudo do médico. Eu queria, depois, se puder, via mesa, pedir informação à Secretaria de Saúde por que está demorando tanto a emissão desses laudos, tá? Porque precisa passar para o neuropediatra, certo? E está demorando demais, certo? Isto parece uma coisa que está usando o último agradável ao executivo. Quanto menos laudos que a criança tem aquele problema físico e mental, certo? Menos gasto vai ter de colocar um professor para dar um apoio naquele momento. Então, quer dizer, eu queria que depois, se pudesse enviar um ofício, né? Eu faço esse ofício, mas via mesa, pedir informação. O que está acontecendo? Por que está essa demora grande? Tantos pais estão precisando de um laudo, certo? E não estão conseguindo. Isso depois, se puder ser via mesa, eu agradeço. Outra coisa, eu quero falar a respeito também, se puder, um ofício via mesa, a respeito da emenda impositiva de 2023. Nós indicamos, né, de 22 para 23, o executivo ficou um ano para pagar a de 2022, pagou esse ano. Então, se puder também enviar um ofício via mesa, perguntando a respeito das emendas impositivas deste ano, né? Essa emenda positiva que nós, vereadores, indicamos para várias entidades, associações,
né, e já está lá. Então, nós queremos saber, né, já está na metade do ano, né, qual que é a programação do Executivo, vai pagar esse ano, certo? Então, se for puder também, se o senhor falar que puder enviar, eu fico grato também para a gente ter informação, não só a minha pessoa, mas todos os vereadores aqui indicaram essa emenda impositiva, e as associações estão interessadas em saber, né, para ver o que já deve se fazer, um plano de trabalho. Então, não vamos deixar para o final do ano, não, que o final do ano já está chegando. Então, o Executivo também já tem que propor a seguinte: vai pagar só em 2024? A de 23 a 24, vai gastar mais um ano de novo, e esse ano a gente está aí para indicar novamente para 2024. Então, se depois eu puder, se puder, eu faço, redijo ela e só libera lá a questão. Outra coisa, essa também vai ser a minha pessoa. Eu vou fazer um ofício ao Executivo pedindo uma sugestão em questão de trânsito. Ali em frente ao Juninho do Tião Braga, uma faixa deliberando quem vai sentido ao cemitério, ficar na faixa, né, do lado do Tião Braga, quem vai fazer a rotatória e quem descer ao hospital. Ali precisaria, tipo assim, de uma sinalização demonstrando quem está na parte lá e não atravessar sentido hospital, para não ter um conflito ali grande. Então, eu vou fazer um ofício pedindo ao Executivo, faça uma análise, que ali eu acho que caberia, né? Quem for sentido a Santão do Amparo, a Lavras, ficar do lado da padaria. E quem for sentido ao cemitério, ou a prefeitura, ou fazer a rotatória, permanecer do lado de Tião Braga. Então, eu vou pedir um ofício em cima, assim, dando uma sugestão a essa questão, que ali tem muita dificuldade do trânsito. Outra coisa, a respeito do como a Júnia está falando, eu acho que a gente poderia, né, propor no futuro, nós vereadores, uma sindicância, né, ou ver um estudo, o que foi passado do Previbon, pelo menos de uns 10 anos para cá, certo? Se os repasses foi feito adequado, se o Executivo atual, né, como o anterior, fez o repasse com as proporções certas, se o próprio servidor contribuiu, se foi repassado o Previbon. Então, eu acho que deveríamos, né, propor isso aí, né, até fazer uma comissão. Claro, nós não temos competência, nós vereadores não temos competência de números, né, porque precisa para as pessoas que mexem com a parte contábeis. Então, a gente até contratar uma empresa que faça esse trabalho para ver, pelo menos a gente tirar as dúvidas, né, aquela pulguinha atrás da orelha, né, que fala só tem déficit de Previbon, será que tem alguma coisa? Porque a gente sabe que o Previbon é muito interligado ao Executivo, né? Então, aí pode ser que tenha alguma maracutaia, né? Estou dando assim a palavra para o pessoal entender, mas é por isso que estou fazendo essa questão disso, viu? Então, mas acho que mais só 30 segundos, né, Diego? A última aqui, senhor presidente. Boa noite a todos e todas novamente. Gostaria de relatar que hoje, né, estive em reunião, né, capacitação no assunto inclusão. Foi muito proveitoso enquanto da Comissão de Educação, né, embora não foi via Câmara, mas foi muito proveitoso, e eu acredito que nós, vereadores, somos chamados também a nos capacitar cada dia mais. Eu acredito que é muito importante, até mesmo para assuntos que vêm e são pertinentes aqui a serem discutidos na casa. Gostaria também de trazer que os gastos referentes ao Fundeb 2022 foram cobrados pelo meu mandato, também em parceria com o Hélito, que trouxe essa ideia, a gente acatou e justamente cobrando a administração para que a gente possa justamente nos desbruçar e identificar como que tem sido essa questão aí dos repasses de 2022 referente ao Fundeb, onde foi gasto, como foi gasto aí esses valores. As escolas estaduais, como também até mesmo municipais, nessa semana, em vista do projeto de lei que agora é lei, passou, né, nessa casa semana passada, do transporte coletivo, em vista que muitos alunos moram longe, né, foi também direcionado ao Executivo pelo meu mandato para que pudesse ter esse olhar, de repente, nos horários que esses alunos se direcionam à escola. Muitos moram longe,
que pudesse também ser visto de alguma forma os horários que fossem aí abertos aí na questão do transporte, para que pudessem também favorecer esses alunos e alunas que levantam cedo, ou mesmo que na parte da tarde, até mesmo da noite, né, para se direcionarem e ter essa melhor mobilidade aí atribuída nos seus estudos, que contribuísse com isso. Sobre a questão aí justamente do projeto de lei que a gente discutiu hoje, da Prevbon, foi pedido vista, ele veio para essa casa com a data de 22 de março de 2022. Então, pelo que a gente foi conversado, dialogado hoje, a partir de janeiro de 2022 já não poderia mais ser 56 para mulher e 61 para homem. Então, já quando esse projeto chegou na casa, já não poderia mais 56 mulher, 61 homem. Então, que fique claro também que, pelo visto, o Executivo não estava muito preocupado em ver que desse 56 para mulher e 61 para homem, pelo que deu a entender que foi relatado na Tribuna do Povo, que janeiro de 2022 não foi relatado ali, então alguém se confundiu nas informações. Então, corrigindo aqui que seria 2023. Se foi, tudo bem, mas teve informação aí contraditória na Tribuna do Povo, então. Eu espero que haja as correções necessárias mais adiante, então. Sobre a questão do diretor ser eleito ou não, e a identidade da escola. Por que tem que ser indicação do prefeito? Então, tem que ser identidade do diretor, tem que ser identidade do prefeito? Não tem que ser identidade da comunidade escolar? Porque no Estado faz assim e não vira um cargo político, não. Eu, pelo menos, trabalho com a educação estadual e não vejo isso ali, não. Agora, sobre a questão aí, justamente do que dá voto, infelizmente, esse ano, e talvez até mesmo ano que vem, a gente vai ver isso aí. Quer que passe o código da sonda e envia falácia aqui, falando que envia documento falando que a prefeitura está prestes a fechar a porta, e quer que passe direcionamento do córrego endividando a prefeitura. Todo mundo quer, mas quer que passa. E está falando aí que a prefeitura está endividada. Está complicado com as suas dívidas. Concurso. Por que não teve concurso na Prefeitura Municipal, sendo que no Estado, se eu não me engano, 2012, 2017, e agora esse ano, 2023, vai ter concurso. 2014, estamos corrigindo aqui, ok. E mais aproximados aí 10, 12 anos já sem concurso na educação municipal. Por que o Estado está conseguindo, sendo que o Estado também está tendo aluno diminuído? Está tendo diminuição de aluno. O município também está, mas no Estado teve concurso. Por que o município não conseguiu? Ou não quis? Porque o que dá voto? Colocar concurso ou colocar contratado? Nada contra os contratados, mas os contratados também poderiam concorrer a um concurso público. Por que não põe um concurso público, então? Então, eu acredito que é hora do povo mostrar a voz, Wellington, a sua pessoa que trouxe aqui as informações. Até agradeço a contribuição da Janaína, do Wellington, da Juninha, e também teve mais uma que falou, se eu não me engano. A Michele, obrigado. E nós estamos juntos na causa aí dos professores apoio, porque é um direito e nem um direito a menos. Boa noite, senhor presidente. É só isso por hora. Boa noite a todos novamente. A palavra está com os vereadores. Boa noite a todos novamente. Parabenizar mais uma vez, né, a mobilização dos nossos moradores. Deixar mais uma vez uma palavra de apoio para Janaína, para Michele, nessa briga que está quanto o sistema aí, diga-se de passagem, pode continuar contando com o nosso apoio. E não é um apoio político, né, é um apoio de cidadão, que vocês não estão pedindo favor ao Executivo, vocês estão brigando por um direito de vocês. Só que parece que eles ainda não entenderam, né? E só fazer um comentário aqui, presidente, que a nosso Executivo, né, tentou, sei lá, manipular umas mentiras em redes sociais, falando que esses pais é movido por um grupo de oposição. Até pouco atrás não existia oposição, hoje já está existindo, né? Fala bem a hora que quer, fala mal a hora que deve, e assim vamos. Aí, das várias mentiras ditas, foi dito aqui
que os 2 deputados, embora bem votados no município, nada fazem para o município nos últimos 6 anos. E mentira, por parte do Executivo. Mais uma, né? Só o Bexi Duarte, em custeio, até hoje, para a Santa Casa, aproximadamente R$200 mil. De indicação de equipamentos, aproximadamente R$1.200.000. Para a creche, o ano passado, 50 mil. Então, como que o deputado não tem feito nada, né? Então, assim, acho que deveria separar as coisas. O que é direito, o que é dever, e não querer jogar o erro deles para nós, oposição. Para os pais falar que está errado eles brigar pelos direitos dos filhos. Então, acho que deveríamos repensar um pouquinho esse sistema de fazer política em bom sucesso. E sobre o pedido de vista, eu lembro, antes do projeto ter vindo, eu sugeri aqui na casa que houvesse uma reunião entre todos os vereadores, se possível com o sindicato, com o Previbon, com todos os jurídicos. Até foi feita uma votação, se eu não me engano, com os vereadores que fossem a favor de ter essa reunião. Foi feita a votação, foi a maioria querendo que tivesse essa reunião, mas não sei por qual motivo, não houve essa reunião junto. Então, hoje, em vez de ter que um grupo propondo uma emenda e outro grupo propondo outra, poderia já estar aprovado, de repente, o projeto com uma única emenda. Não em nome de vereador A, B ou C, em nome da Câmara Municipal de Bom Sucesso. Porque nós não estamos aqui para fazer política para grupo, e sim para trabalhar para vocês, servidor, moradores, para todos. E não para ser capacho de executivo. E por hora é só, presidente. Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar todos e todas que estiveram aqui presentes, né, reivindicando seus direitos, se mobilizando, se manifestando. Parabéns, de verdade. Eu gostaria de agradecer, né, sobretudo a Michele, que para mim representa, né, essa luta, é a encarnação do espírito dos familiares de pessoas que estão no espectro autista. Né. Não tenho pessoas no espectro próximo a mim, na minha família, entre os amigos. É uma realidade que eu tenho tido acesso muito recentemente. E é impossível a gente não acompanhar os relatos, a situação, a realidade da vida dessas famílias, dessas crianças, e a gente não se sensibilizar. A nota publicada pela Prefeitura é um escárnio completo contra essas famílias, contra essas crianças, mas, sobretudo, contra a política. A palavra política, eu já disse isso aqui outras vezes, mas é sempre bom frisar, ela vem da palavra grega polis, é cidade. Política, etimologicamente falando, quer dizer a arte de viver em cidade. Que tipo de cidade a gente quer? Uma cidade inclusiva ou uma cidade excludente? O modelo propagado, defendido, com entusiasmo, com afinco por essa administração, é um modelo absolutamente excludente, que não leva em consideração as necessidades especiais de cada indivíduo. Por isso, a política determina novas legislações. Por isso a política evolui e vai se aperfeiçoando. Eu tenho a impressão de que, por nós estarmos sendo governados a vida toda por um mesmo grupo político, sabe? Reiteradas vezes eles vêm aqui, né? Hoje eu sou prefeito, mas eu já fui 20 anos vereador, 3 vezes presidente da Câmara. Ou seja, são as mesmas pessoas que estão fazendo política em bom sucesso há pelo menos 30 anos. E nada muda. E há uma insistência maçante, chata, tacanha, e que exclui uma série de indivíduos, uma série de cidadãos e cidadãs, e que agora também exclui uma série de crianças. A ousadia da administração em publicar numa rede social uma nota de esclarecimento, que não esclarece absolutamente nada, é muita ousadia. Muita ousadia. Eles defenderem como uma medida benéfica, positiva, a segregação de alunos com deficiência. Essa decisão
de alocarem, né, de colocarem todas essas alunos em 2 escolas, isso é um ataque direto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês sabiam? Né? Aqui, ó, fiz até uma colinha, artigo 53 do ECA, inciso 5º, da redação dada pela Lei 13.845 de 2019, assinado pelo, graças a Deus, ex-presidente, que diz que o acesso à escola pública e gratuito próximo de sua residência, garantia de vagas nessas escolas para irmãos que estiverem no mesmo período de desenvolvimento escolar. É um direito assegurado que as crianças possam se matricular na escola mais próxima da sua residência. Não sou eu que estou dizendo, não é a Janaína que veio aqui reclamar e se queixar, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o senhor Wellington disse que a gente não tem, e não temos mesmo, competência de questionar, né, a decisão de promotor, de juiz, nem mesmo o corpo jurídico do Executivo teve essa competência, porque já perderam em 2 instâncias sem demonstrar os argumentos que levantaram. Disseram para a Justiça que não tinha dinheiro para contratar professor de apoio, o juiz perguntou, mas por que vocês não demonstraram, então? Porque só há alegações, especulações e falácias. Lembra essa palavrinha? Falácias e mais falácias. Queria dizer para o Executivo hoje que os tempos mudaram e é importante que os senhores também mudem. Também mudem, porque a representatividade mudou. Certo? E isso serve para a Câmara também. Hoje nós apresentamos aqui alterações em projetos que até no ano passado não podia ser mexido. A representatividade está mudando. Tem que mudar e tem que incluir. Se a atual administração está achando muito difícil garantir esses direitos, eles podem pedir para sair. Entregue o barco. Entregue um barco para um novo comandante. A administração pública é difícil mesmo, tem que fazer escolhas mesmo. E eu, pessoalmente, me imponho diante dessa administração para dizer que a administração não tem sido suficiente. Não tem sido sensível para resolver demandas históricas do nosso município. As escolhas políticas que eles têm feito estão culminando numa política, numa polis excludente. Anunciaram um projeto de transporte público e gratuito, mas não tivemos a garantia que esse transporte vai atender pessoas com deficiência. Anunciaram que vão colocar parquinhos. Ai, que medida bacana. Mas esses parquinhos terão brinquedos adaptados para as crianças com deficiência também poderem conviver junto com seus concidadãos, com seus irmãos bonsessenses? Há um modelo de se fazer política que é altamente excludente e que é representado por essa administração. O vereador Rafael trouxe os dados aqui, informações do deputado Duarte Bexi, que não faz parte do grupo político que eu apoio, nem tenho muito conhecimento, na verdade, mas eu sei que é um dos deputados que mais injetaram dinheiro na Santa Casa Municipal de Bom Sucesso, na Santa Casa de Bom Sucesso, aliás, que não é municipal. Como que eles têm a coragem, a ousadia de ir numa rede social pública e afirmar que não? Recentemente, a Prefeitura repassou do Cristiano Silveira, que é o deputado que eu apoio, só para encerrar, vereador, pode encerrar, por favor. R$50 mil para a Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Eu manifestei aqui, recebi os parabéns dos vereadores, dos companheiros aqui, e mais recentemente ainda, a Prefeitura se recusou a receber uma emenda de R$50 mil e repassar para a PAI do mesmo deputado Cristiano Silveira, que repassou e indicou diretamente para a entidade, correndo o risco de perder por questões de documentação, porque a Prefeitura se recusou a receber. Como que eu vou dizer que esses deputados não fazem nada para a cidade, se as pessoas estão recebendo o resultado desse trabalho? Lá na sede da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, estão em obras, refizeram a cozinha, estão num projeto bacana, eu tenho acompanhado. Como que não tem feito nada? A política está mudando, a cidade está mudando, e a nossa atual administração e a nossa atual política não tem dado conta dessa mudança. Eu tinha muitas coisas para falar, mas infelizmente o tempo se esgotou. Posteriormente eu faço um comentário maior na rede social. Obrigado. Mais algum vereador? Não encerra. Boa noite a todos novamente, né? Quero parabenizar a todos aqui, principalmente os pais de crianças especiais. Eu acho que não só os pais, quanto o poder público, principalmente o executivo, deveria analisar mais, porque às vezes a gente passa tanto tempo e vai descobrir que a gente tem um filho com necessidade especial muito tarde.
e a gente deixa de dar vários benefícios a eles. Então, peço aos pais que se atentem a cada ato do seu filho e leve a um especialista para ser analisado. É muito melhor você descobrir o quanto antes, para você dar esse apoio. E essa nota, não tem nem muito o que falar. Já foi esclarecido aqui por muitos, principalmente pelos pais de crianças especiais, né? É estranho você colocar aqui todas as crianças numa mesma escola. Nós temos uma criança com deficiência especial de locomoção na comunidade do Bananal, que ela anda em média 19, 20 quilômetros, sendo que tem uma escola quase do lado da casa dela. Não é mais fácil deslocar um professor a apoio lá do que essa criança aqui? Essas são as questões que a gente levanta. Bananal, Figueiras, Macaia. Qual que é mais fácil? Deslocar o professor ou as crianças? Professor. Então, são questões que a gente não entende. E a gente fica aqui batendo, e aí vem essa nota. O deputado Duarte Bechir não ajudou só a Santa Casa, como também a creche Comunidade de Jesus, a PAI. Não foi uma nem duas vezes, foram várias. Então, acho que eles estão mal informados. Deveriam fazer mais levantamentos antes de soltar uma nota dessa. E também, às vezes, ter acompanhamento de uma pessoa que entenda um pouco mais para poder soltar a nota, que vai saber de quem foi que escreveu, né? A gente também não pode... vamos lá. Então, gente, se falta dinheiro para o professor de apoio, como que está gastando com todas essas coisas? A gente tinha que pôr um pezinho no freio e ver se realmente está faltando dinheiro ou se ele está mal administrado. A gente tem que fazer esse pensamento, né, essa dúvida aí. Como o Sr. Hélito mesmo disse aqui, temos que ser cobrado mesmo. A população tem que cobrar de nós, que a cada cobrança que nós temos, nós corremos atrás de estudar e entender mais. Então, cobrem, gente. Cobrem mesmo de todos os vereadores, do Executivo, para a gente poder se capacitar e poder vir aqui discutir em alto nível qualquer tipo de projeto. E não chegar, às vezes, votar sem saber que está votando, e um projeto que, às vezes, nem leu. Muito obrigado a todos. Seu continho, senhor presidente. Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 4 de julho, às 19h30. Vão com Deus, muito obrigado pela presença.